Estamos na reta final do nosso Open Day, bem-vindos de volta e agora vamos à última letra do nosso chip, ao promover. Disrupção do tradicional e a mudança através da inovação. Vão ser as linhas orientadoras deste nosso último painel. Para fazer o kick-off, eu peço ao João Milhomens, Head of Innovation and Sustainability da José de Mel, para se juntar aqui a mim, e em seguida a Raquel Abcacis vai guiar a conversa com os nossos convidados da mesa redonda. Obrigada. Agradecer o simpático convite da CIP para estar aqui presente hoje, saudar todos os oradores, participantes e demais organizações que colaboraram para a organização deste evento. É uma honra estar aqui. Eu começo por agradecer, desculpem lá, vou andar para trás, o desafio a que nós nos lançámos hoje intitula-se mudar o chip. Nos últimos dias eu debrucei-me um pouco sobre o que é que significa isto de mudar o chip. Em sentido literal, um chip faz parte do hardware que integra um computador ou outro componente eletrónico e é um objeto que é físico, tangível, palpável. Claro que quando usamos essa expressão estamos a falar de algo um bocadinho diferente, se calhar de mudar o software ou o sistema operativo aqui do CPU que temos aqui em cima. Aquilo que eu vos propunha falar aqui um bocadinho nestes minutos que tenho é falar um pouco sobre as mudanças que estamos a viver e sobretudo como é que nos podemos preparar para elas, o que é que temos que mudar e quem é que tem essa responsabilidade de mudar. Nós estamos a sair de um estado de pandemia, a entrar neste novo normal que nos obriga a ter eventos como estes em formato remoto, que nos obriga a estar distanciados, de máscara, por aí fora, mas eu acho que é um momento que eu acho que não termina com a aceitação deste novo normal. Esta imagem que eu vos trago, eu creio que já todos viram, não é novidade nenhuma, mas eu acho que é uma ilustração curiosa dos vários fenómenos, das várias ondas que vão afetar o curso desta década. Eu não estou bem certo que sejam aqueles, acho que para além daqueles poderá haver outros. Podemos falar do impacto da automação, da inteligência artificial no futuro do trabalho, podemos falar sobre o crescimento do poderio económico chinês, podemos falar atualmente, nesta nossa predisposição nacional que temos para criar situações de crises políticas e económicas, mas a questão fundamental é desmistificarmos a ideia que estamos a voltar ao normal, porque na realidade estes episódios vão continuar, estes episódios de maior transformação vão continuar a acontecer e a acontecer com cada vez mais frequência e se calhar com mais intensidade. Eu não quero com isto dizer que tenhamos que nos preparar para eventos apocalípticos agora 3 vezes ou 4 à década. Não acho que seja esse o caso, mas acho sobretudo que nos temos que preparar e aquilo que eu gostaria de vos falar é da onda tecnológica, da grande transformação tecnológica que vamos viver, porque acredito que será através dela que vamos conseguir responder aos grandes desafios e é a ela que vamos ter que nos adaptar. Esta adaptação na prática o que nos vai obrigar não é a habituarmos a novos normais, mas se calhar a preparar-nos para novos anormais, ou seja, situações de transformação constante. E eu vou-me centrar um bocadinho agora na parte tecnológica, das tecnologias digitais, que eu acredito que ao longo desta década se vão tornar completamente ubíquas. As diferenças entre o mundo real e o mundo virtual vão ser cada vez mais ténues. Isso vai ter uma implicação muito grande na forma como nós comunicamos e na forma como nós interagimos, vai mudar a forma como nós trabalhamos, quer seja num escritório, quer seja num hospital, quer seja numa fábrica. Todas estas tecnologias têm como objetivo potenciar as nossas capacidades humanas. E eu acredito que esta integração de todas estas tecnologias no nosso dia-a-dia vai acabar por ser
a banda sonora da próxima década. Vai ser ao som desta música que nós vamos ter que dançar ao longo desta década. A minha convicção para afirmar isto acaba por estar a convicção de que estamos num processo muito acelerado de transformação tecnológica baseia-se nos desenvolvimentos num conjunto de tecnologias exponenciais. Basicamente, o racional para isto é que há um conjunto de tecnologias que, por via de entrarem num ciclo de digitalização, acabam por entrar num ciclo de crescimento muito rápido. A nossa capacidade de computação duplica a cada ano e meio, logo todos os serviços que estejam associados a processos de digitalização vão entrar num processo de crescimento muito acelerado, de crescimento exponencial. Eu hoje em dia já não tenho que mostrar a ninguém o que é uma curva exponencial, já nos habituámos a isso, mas quando pensamos, se calhar, naquilo que nos computadores que todos nós trazemos no bolso e nas funcionalidades que eles hoje em dia têm, que não são meramente para fazermos chamadas, ouvir músicas ou tirar fotografias, mas o facto de já termos quase um sistema financeiro no nosso bolso, a forma como gerimos a nossa saúde, está toda ligada a estas tecnologias digitais. Eu podia estar aqui meia hora a falar sobre cada uma daquelas áreas, não vamos ter tempo para isso, mas vou-me centrar numa que eu acho que se calhar é a mais importante, é que se calhar a mim mais me fascina, numa perspectiva de discutirmos a relação entre homem e máquina, que é a área da biónica. A área da biónica tem esta particularidade que falamos que integra a inteligência artificial, a robótica, a impressão 3D, as biotecnologias e as neurociências. Este exemplo que eu trouxe, aquela jovem do lado direito, é uma jovem inglesa, chama-se Tilly Lockey. Ela, quando tinha 1 ano, perdeu as mãos por causa de uma septicémia. E ela acabou por se tornar o rosto, uma embaixatriz de uma startup chamada Open Bionics, que tem como missão capacitar pessoas com deficiências e, de certa forma, tentar transformá-las em super-heróis. Aquelas mãos que ela está a mostrar nesta fotografia, curiosamente, foram-lhe oferecidas pelo James Cameron, o realizador do filme Alita, que é a imagem que está à esquerda, que está todo centrado neste tema da biónica. Eu vou-vos passar um vídeo da Lily, onde ela mostra todo o potencial desta tecnologia, só como um exemplo das coisas que iremos ver acontecer ao longo dos próximos anos. Hi, my name is Tilly and I'm the first teenager in the UK to get bone cones. So the arms are controlled by my muscle sensors. There's sensors on the inside, so whatever I do with my muscles, I can control the fingers. So if I squeeze the muscles, they'll close, and if I flex, they'll open. And then they have 4 different grip modes, which makes it a lot easier to hold different types of things. So they've got like just a normal close like that, or they've got a grasp. I would also like to use it as a thumbs up. I love to match them with my outfit. I've got quite a lot of cases. I've got 6 or 7 pairs. It's like picking out a new handbag, picking what shoes you're going to wear and matching it all together. And I just love it. It's just so much fun. It's cool to be different because we're unique. Nobody else can decorate their own hands. Só como curiosidade, a Tilly tem hoje um canal de YouTube com milhares de seguidores, onde mostra a outras adolescentes como é que devem aplicar maquilhagem, e ela consegue fazer absolutamente tudo com as suas mãos biónicas. Isto é um exemplo para ilustrar uma tendência, que é aquilo que eu gostaria de falar aqui hoje, que é a aceleração na nossa relação com a tecnologia. Esta imagem ilustra de forma muito simplista a evolução desta nossa relação com a tecnologia, sendo que a mim me interessa, sobretudo, é discutir a velocidade com que essa relação está a evoluir. E aquilo que a ciência nos diz é que, se nós olharmos para aquele primeiro salto, que terá durado qualquer coisa como algumas centenas de milhares de anos, mas do segundo já só durou talvez umas dezenas de milhares de anos, o terceiro alguns milhares de anos, o quarto poucas décadas, o quinto alguns anos, o sexto e o sétimo eu não sei muito bem o que é que vão ser, o que é que nos espera, mas o que diria é que provavelmente vão acontecer muito mais rápido do que aquilo que estamos à espera. Bom, paralelamente a este processo, quer dizer, de enorme aceleração
no ritmo do desenvolvimento tecnológico, temos que nos deparar com outra situação, é que o nosso software humano, aquele chip que nós estamos aqui hoje a discutir como é que se muda, o nosso software humano, o nosso sistema operativo é fundamentalmente o mesmo ao longo destas dezenas de milhares de anos. Há muito tempo que nós não fazemos uma atualização significativa aqui do nosso sistema operativo. E isso coloca-nos um enorme desafio, que é como é que conseguimos harmonizar a nossa relação com a tecnologia, como é que conseguimos compatibilizar um crescimento exponencial da tecnologia com o tal sistema operativo humano, com esse chip que nós temos vindo a falar. Podemos fazer o mesmo paralelismo para as empresas, é como é que nas nossas empresas nós conseguimos acompanhar estas tendências tecnológicas e ao mesmo tempo mantermos-nos fiéis à nossa cultura, aos nossos valores, aos nossos princípios. Portanto, como é que nós mudamos o chip das empresas é uma questão que eu acho que é extremamente importante. A pergunta que eu costumo colocar é quem é que nas nossas organizações tem a responsabilidade de acompanhar esta evolução, esta disrupção tecnológica e promover a inovação, que nós sabemos que é absolutamente fundamental, crítica para a sobrevivência, para a sustentabilidade dos nossos negócios e, simultaneamente, assegurar o bem-estar, o equilíbrio das pessoas que, no fundo, são a base da nossa organização. Quem é que são essas pessoas? Bom, há a ideia que a inovação depende de termos figuras super icónicas, os Bezos, os Musks, os Jobs, que é através de CEOs super visionários, que são capazes de criar estruturas de startups em super organizações, colocam os corregas dentro dos seus escritórios e a inovação começa a chover lá dentro. E isso, apesar de haver estes casos extremamente mediáticos, muito raramente acaba por acontecer. Portanto, aquilo que sabemos e que a literatura nos diz é que a grande maioria dos CEOs não tem tempo para se dedicar à inovação, não são os líderes que participam ativamente nos processos de transformação. E isso, muitas vezes os líderes são criticados por não terem essa preocupação, quando isso na realidade não é justo. Porque, no fundo, o seu papel não é serem esses agentes transformadores, o papel do líder da organização é definir uma visão, uma missão para a empresa e contribuir para fortalecer a sua cultura, a sua capacidade de atingirem essa missão. E depois tem um segundo papel, que é capacitar e dotar de recursos as equipas, não de inovadores, mas as equipas que têm como missão capacitar e potenciar a inovação dentro das organizações. O papel dos líderes é definir uma visão e criar equipas com recursos para criar esses ambientes mais propícios para que essa transformação possa acontecer. Porque os agentes de transformação das organizações, aquilo que nós hoje em dia nos apercebemos é que são as FIAs intermédias, os líderes intermédios das organizações, são eles que mais frequentemente acabam por contribuir para as transformações, para a inovação dentro das empresas. Basicamente, isto porque é que acontece? Porque são pessoas que dentro das organizações acabam por reunir estas 4 condições base, que é, primeiro, número 1, conhecem globalmente a organização, desde as suas bases até aos seus líderes, sabem perfeitamente como é que ela funciona, conhecem muito bem o ecossistema onde estão inseridos, desde todos os stakeholders, fornecedores e clientes, percebem como é que essas relações funcionam. Número 3, têm normalmente alguma autonomia e alguma liberdade para alocar recursos aos projetos de inovação, aos projetos de transformação. E 4, esta é que é a grande dificuldade, é aquele que muitas vezes é o mais difícil, é estarem suficientemente afastados dos problemas do dia-a-dia, suficientemente afastados dos incêndios que estão a decorrer permanentemente nas organizações, para conseguir pensar de forma estratégica em formas de resolver esses problemas, mais do que ir lá a correr e apagar o fogo. Eu esperaria e gostaria muito de saber que hoje estava aqui a falar para um conjunto de pessoas que se identificam com estas 4 características e que se identificam como os agentes de transformação, as pessoas que podem mudar o chip dentro das organizações. E para elas, eu terminava a minha intervenção deixando aqui quatro dicas, porque isto não é rocket science, não tem que ser muito difícil acelerar este processo de mudança do chip.
A primeira coisa, que se calhar este é o mais difícil, é assumir uma decisão explícita de sermos inovadores. Todos nós, nas nossas organizações, sabemos que há mudanças que têm que acontecer, sabemos que há situações que têm que ser resolvidas. Eu, por acaso, não trouxe um cartoon que todos vocês já viram, provavelmente, quando o CEO se dirige aos colaboradores e pergunta: quem é que acha que precisamos de mudança? E toda a gente levanta a mão. Quem é que quer mudar? E toda a gente baixa a cabeça. Quem é que quer ser o agente de mudança? E fogem todos da sala. Bom, é importante não fugir da sala, é importante levantar a mão e, portanto, é para esses agentes que é importante assumirem que a responsabilidade de mudar tem que ser assumida, porque são eles que sabem os problemas que têm que ser abordados. Manter o status quo, manter o negócio a funcionar business as usual não vai ser suficiente para assegurar quer a competitividade, quer a sustentabilidade e a sobrevivência de nenhum negócio. O segundo ponto é focarem-se na criação de valor, e muitas vezes as empresas dedicam-se a projetos de inovação ou têm iniciativas de inovação que têm como objetivo serem mais cool do que propriamente trazerem valor para a sua organização. E isso é daquelas coisas que é muito importante termos a coragem de encontrar os problemas que precisam de ser resolvidos porque vão trazer valor para a nossa organização. Portanto, não vamos participar num evento ou fazer um projeto em blockchain só porque isso está na moda. Temos é que encontrar os projetos que se calhar são muito mais simples e nem precisam de grandes recursos, mas que vão trazer valor para as nossas organizações. O terceiro ponto é aquele que mais me interessa e apaixona, porque é normalmente aquele que é mais ignorado, que é a nossa capacidade de comunicar e motivar as nossas equipas sobre estes temas. Porque nós podemos ter as melhores ideias, mas o sucesso destes projetos de transformação depende muitíssimo da forma como nós somos capazes de mobilizar as equipas que neles participam. E, portanto, a mensagem é que temos que aprender a falar de uma forma, temos que aprender a comunicar de uma forma tão apelativa, tão motivadora, que a paixão com que nós falamos sobre estes projetos vai ser meio caminho andado para que eles possam ser um sucesso. E o quarto ponto prende-se com a necessidade de nós criarmos tempo e espaço nas nossas agendas, nos nossos planos de atividades, e portanto, estamos naquela altura do ano em que estamos todos a fazer os planos para 2022 e a definir os orçamentos para os nossos departamentos, e é agora que nós vamos ter que criar o espaço, as oportunidades, os recursos, as pessoas que vão exercitar o músculo da inovação. Como é que isso faz? Pois há um leque enorme de iniciativas que podem ser implementadas, de inovação aberta, de formação, que podem ser discutidos e que têm que ser adaptados às características de cada empresa, mas passará por agora tomarem de facto esta decisão de nós queremos mudar, nós queremos trazer valor, nós vamos ser capazes de falar sobre isso de uma forma muito apeladora e muito apaixonada e de estarmos muito comprometidos com estes projetos e, no fim, colocar nos nossos planos de ação para o próximo ano essas oportunidades de treinarmos o nosso músculo da inovação. Muito obrigado a todos e desejo um bom resto de tarde e um bom resto de evento. Acompanham pelos meios digitais. Aliás, esta lição que ouvimos agora demonstra bem que nunca somos bem só aqueles que parecemos que somos muito mais e temos muito mais potencial para fazer muitas coisas e para agora tentarmos na próxima conversa perceber na prática como é que estas coisas que acabamos de ouvir impactam nas empresas e na nossa economia. Portanto, vou começar por chamar os nossos participantes neste debate. Em primeiro lugar, a Sofia Tenreiro, primeiras senhoras, ainda sou a antiga neste aspecto, e a Sofia Tenreiro teve experiência profissional de dirigente na Cisco, também na Galp. Neste momento dedica-se a uma atividade mais independente como, enfim, consultora e empreendedora em vários projetos e advisory boards de várias empresas. O Miguel Fontes, que é o diretor executivo
da Startup Lisboa, e o Francisco Pedro Balsemão, que todos o conhecem seguramente, CEO do Grupo Empresa, que impacta nas nossas vidas todos os dias. Boa tarde, bem-vindos a todos. O mote para a nossa conversa é a disrupção do tradicional e como é que os novos tempos e as tecnologias nos ajudam a mudar o chip, que no fundo é o mote deste Open Day da CCIP, e de facto é o melhor momento para discutirmos isso, porque estamos a viver um momento único que ainda não percebemos muito bem quais são os contornos, mas que já nos obrigou a passos de gigante enfim, em tudo aquilo que se passou neste último ano e meio e que nós há 2 anos atrás diríamos que era completamente impossível. Talvez não o Miguel, e se calhar comece por ti, porque já estavas muito focado nesta ideia das startups e da inovação tecnológica e da transformação que isso poderia trazer à nossa economia, particularmente da cidade. E se calhar pedia-te, em primeiro lugar, que nos fizesse um bocadinho o estado da arte deste momento pós-pandemia. O que é que mudou naqueles que procuram Lisboa e que estão em Lisboa, já a pensar bastante à frente daquilo que é o tradicional a que estávamos habituados? Okay, muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite para estar aqui convosco, é um gosto, e saúdo obviamente os meus caríssimos colegas de painel e todos aqueles que nos seguem. Raquel, essa é uma pergunta, diria, mais fácil de formular do que de responder, porque o estado da arte é um bocadinho heterogéneo e diversificado, ou seja, é difícil, para ser sincero, tentar fazer um retrato a preto e branco. O que nós temos hoje é, após a pandemia, situações muito diversas. Temos, obviamente, e estou a falar, a circunscrever-me essencialmente ao mundo das startups, temos startups que provaram aquele conceito sempre muito importante no mundo da inovação e das startups, que é o da resiliência, e nunca houve um tempo para ser tão resiliente como este que acabamos e que ainda estamos a viver da pandemia. Houve muitas que cresceram de forma até, diria, exponencial, porque tinham uma proposta de valor que encaixava, diria, que nem uma luva, com o momento que a sociedade e o mercado exigiam, nomeadamente todas aquelas que estavam a desenvolver soluções assentes em, por exemplo, plataformas remotas, assentes no digital, portanto, essas viram a sua atividade crescer. Aquelas que estavam mais próximas do mundo físico, por exemplo, ligadas ao turismo, foram fortemente impactadas negativamente. E depois depende muito também do estado de maturidade, se já tinham recebido investimento, ou seja, estavam no mundo das startups, como julgo que saberão, digamos que o ritmo é um bocadinho diferente das normais PMEs, que vivem muito em função do ciclo quotidiano das suas vendas, vamos dizer assim, dos seus bens e serviços. Nas startups vivem muito mais, até chegar a essa fase, da capacidade de terem já angariado investimento suficiente para poderem, no fundo, fazer o seu roadmap e o desenvolvimento de produto e de crescimento nos mercados onde estão, do ponto A até o ponto B. E, portanto, depende em que momento elas foram encontradas. Portanto, sem querer ser muito pormenorizado, dizer, se estamos a falar de startups numa fase muito inicial, que ainda não tinham recebido investimento, o impacto foi muito forte, foi muito severo e muitas já não existem. Se estivermos a falar de outras em que tinham fechado rondas de financiamento, estavam bem financiadas, foi um tempo que até usaram para desenvolver essencialmente as componentes mais tecnológicas de produto e, portanto, até foi um tempo que foi positivo desse ponto de vista. O que tiveram de vantagem, e termino com isso, é que são organizações mais ágeis do que as tradicionais e que já tratavam por tu algumas daquelas ferramentas que todos nós nos habituámos agora também a tratar, mas que no início da pandemia eram seres mais estranhos para a esmagadora maioria das empresas, das organizações, das pessoas. Coisas tão simples como hoje fazermos estas sessões de forma, digamos, mais do corriqueira, através de plataformas digitais, de fazermos tudo o que é reuniões de trabalho através desse tipo de plataformas, mas é difícil, termino, como disse no início, caracterizar a preto e branco o impacto desta pandemia neste setor. Sofia, nestas percurso que está agora a fazer, portanto não ligada diretamente, exclusivamente a uma empresa, mas acompanhando vários projetos, calculo que alguns deles tenham nascido durante este período,
O que é que diria que é mais essencial para mudar o chip daquilo que está a nascer na nossa economia? Porque mudámos processos, mas agora regressamos um pouco à vida, enfim, que tínhamos antes, embora obviamente com diferenças, porque não se apaga aquilo e enfim, ainda não estamos completamente seguros de que esta mudança esteja já para ficar, mas o que é importante mudar depois deste tempo que vivemos, de forma a otimizar os projetos novos que têm vindo a acompanhar. Antes de mais, muito obrigada, Raquel, e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui a discutir este tema que está na ordem do dia. Eu espero que nós não voltemos para trás, porque nós, como diz o Churchill, não se deve desperdiçar uma crise. E a verdade é que nós vimos que houve muitas empresas que se adaptaram e que saíram mais fortes, e como Miguel disse, saíram mais fortes de toda esta pandemia. E pela apresentação também anterior que vimos que nós estamos a tentar usar o chip humano, que é igual a muitos mil anos atrás, numa nova revolução. Portanto, sem dúvida que aquilo que nós precisamos de mudar são as mentalidades. Nós, hoje em dia, o que estamos a fazer, estamos a tentar adaptar-nos a um novo mundo e vimos aqui há pouco na apresentação, falamos de nanotecnologia, falamos de biometrics, falamos de muitas realidades que até nos parecem um bocadinho de ficção científica, não é? Porque ainda não convivemos com elas no dia-a-dia, mas o fator humano continua o mesmo e continuamos com pessoas ainda à frente de empresas a achar que as pessoas devem voltar, os colaboradores devem voltar todos para as suas mesas e postos de trabalho e estamos a discutir se é um dia ou 2 dias por semana que devem estar na empresa. Porque nós devemos estar a repensar radicalmente a forma como colaboramos, como trabalhamos, como vivemos o nosso dia-a-dia dentro das organizações. Portanto, claramente, respondendo diretamente, é mentalidades. E é não termos medo de arriscar, não termos medo de experimentar e de testar realidades novas, iniciativas novas, planos novos, formas de trabalhar novos e rapidamente perceber quais são os seus resultados e rapidamente ou acelerar toda essa novidade ou travar essa novidade e testar novas. Não é? E se olharmos para países como os Estados Unidos Portanto, são... Só para interromper, para perguntar, precisar uma coisa. Esta mudança que aparentemente vivemos pode não ser uma mudança já adquirida se os processos não acompanharem, de liderança das empresas não acompanharem aquilo que inevitavelmente mudou na cabeça das pessoas. Sem dúvida, Raquel. Eu acho que nós assistimos, no primeiro lockdown, a uma alteração de mentalidades incrível. Ou seja, as pessoas estavam todas com um sentimento de sobrevivência. Estávamos todos em guerra. E por isso nós vimos claramente uma mudança de mentalidade muito grande da maior parte dos colaboradores que, como estavam em modo de sobrevivência, se reinventaram e tentaram perceber dentro das suas funções o que é que podiam fazer diferente, o que é que podiam fazer para colaborar de forma diferente, para acelerar a inovação nas suas empresas, para conseguir, no fundo, ajudar a empresa a sobreviver nesta nova dinâmica e neste novo contexto de guerra em que estávamos. Portanto, se nós voltarmos agora para um contexto normal e não aproveitarmos essas mentalidades e esse bom que nós vimos da maior parte dos nossos colaboradores, nós vamos estar a perder esse potencial que vimos acontecer e que tem de ser aproveitado. Agora, temos é de criar essas condições, não só em termos de processos, como a Raquel referiu, mas também em termos de cultura perante um erro, cultura perante o falhanço, de cultura perante o olhar para os resultados e medir tudo o que acontece nas empresas, todas as iniciativas. No fundo, temos de trabalhar de forma diferente. Francisco, assim coube-lhe a parte mais difícil, que foi um dia acordar e perceber que tudo aquilo que o vosso grupo fazia não se podia mais fazer da mesma maneira e adaptarem-se muito rapidamente. Há pouco ouvíamos o que é que isto também agora deve mudar na forma de liderar as empresas e a importância que essa liderança tem para criar essa dinâmica de uma nova forma de funcionar e de produzir e de ser até mais produtivo. Imagino, até porque, enfim, trabalhei na comunicação social muito tempo, que os passos que se tiveram que dar de um dia para o outro, com pessoas muito pouco adaptadas, algumas delas às novas tecnologias,
foram ao mesmo tempo surpreendentes pela rapidez com que se fizeram. Mas e agora? Como é que é? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite para estar aqui hoje. De facto, na altura, como para todos os que estão aqui nesta sala, foi preciso reagir rapidamente e isso fizemos-lo bem. E eu estou de acordo aqui com o que a Sofia disse, acho que o mais difícil agora não é, quando comparado com o que aconteceu, que foi o de conseguir com que as pessoas mudassem os seus hábitos na altura de ir para casa, trabalhar em casa, porque havia uma empresa, havia um país, havia um mundo a proteger e a defender. Agora como é que nós encaramos esta transição para algo que é diferente. E também eu estou de acordo, acho que este novo normal é uma expressão péssima, alguém inventou essa expressão, mas acho que não podia estar mais em desacordo. Eu gostei muito da apresentação do João, acho que foi fantástica. Nós, neste momento, o que eu queria dizer é, eu estou de acordo com quase tudo, menos aquela parte dos agentes transformadores. Eu sou CEO e eu sou CEO até o dia em que deixar de ser, mas neste momento sinto-me como um dos agentes de transformação. E aquilo que estava aqui, eu terei fotografias e tudo, aquilo que estava ali naqueles 2 slides finais, sinto que deve, obviamente, há cargos nas organizações que devem ter mais essa responsabilidade, mas, acima de tudo, sinto que é uma mudança cultural. E a cultura não se muda, como todos nós sabemos, a cultura de uma organização como a nossa, são 50 anos já muito enraizados, mas pode-se dar umas orientações, pode-se dar algumas instruções para que a cultura se vá adaptando. A parte também do CEO, a parte da administração, da Comissão Executiva, seja quem estiver lá naquele momento a gerir a empresa. E, portanto, mas tomei nota também da questão das FIAs intermédias, acho que faz todo o sentido, realmente são cargos muito importantes nas organizações que de facto muitas vezes não são, enfim, não é que não sejam valorizados, mas se calhar nós não temos tanto essa preocupação com essas FIAs como temos com outras de primeira linha ou com outras pessoas noutras áreas. Mas isto para dizer, eu considero que deve haver aqui uma transformação de dentro e que deve haver uma mudança cultural que deve atravessar toda a organização. Portanto, acho que o Day After é muito isto, nós aprendemos, como a Sofia dizia, com aquilo que nós tiramos as lições que devem ser tiradas. Eu não sou muito otimista em relação a isso, acho que a natureza humana demora muito mais tempo a adaptar-se ou a mudar do que nós gostaríamos, não é de um dia para o outro. Mas esta mudança obrigatória que teve mesmo que ser, não causou, enfim, uma mudança na cultura da empresa que tradicionalmente demoraria as tais décadas ou muitos anos a conseguir. Sim, eu concordo com isso. E essa é ou não uma oportunidade a aproveitar? Claro, exatamente, é isso mesmo. Ou seja, muitas vezes fala-se na transformação digital e já participei em painéis antes da pandemia sobre transformação digital e o que eu dizia, e repito aqui logo ao início, um bocado de forma provocadora, é se estamos a falar sobre isso, então já perdemos o comboio, quer dizer, essa transformação já devia ter acontecido em 2019 ou 2018 e agora em 2021 muito mais, porque de facto passámos nós todos individualmente, enquanto consumidores, no limite só enquanto consumidores, mas obviamente enquanto trabalhadores, também por uma transformação digital que foi muito acelerada, como a Raquel está a dizer, e concordo plenamente, e temos que aproveitar essa oportunidade para manter o pé no acelerador no que respeita a essa transformação. Estou totalmente de acordo em relação a isso. Eu só queria dizer acho que há aqui uma fase de transição e, portanto, essa transição entre aquilo que foi o antes da pandemia, aquilo que estamos a viver ainda, que ainda é um período um pouco estranho, e aquilo que é o e vem, provavelmente só será daqui a 2 ou 3 anos, que infelizmente não é tão rápido como nós gostaríamos, essa fase de transição é fulcral, mas vai ter que incorporar elementos do agora e complementá-los com a tal aceleração, com esse acelerar que compete, neste caso estou a falar nas organizações, mas estou a falar também enquanto cidadãos, não é? Nós agora todos já reparámos em Lisboa e no Porto que o trânsito está pior do que achamos nós, pelo menos do que antes da pandemia. As pessoas não achamos, parece que os estudos dizem mesmo. Pronto, é isso, eu não sabia, mas pronto, a Raquel é a jornalista, está mais bem informada que eu. Mas de facto não estamos a aproveitar aquilo que nós fazíamos antes, se calhar que era por razões que éramos obrigados a isso, mas se calhar podíamos ter aproveitado essa condição de sermos mais sustentáveis, de preocuparmos mais com o ambiente e fazermos a nossa vida de outra forma. É um pequeno exemplo. Nas organizações é igual, nós também temos que aproveitar aquilo que nós fazíamos antes, sabendo que há coisas que é para manter, e aí o status quo, que o João falava há pouco, há coisas que nós devemos manter no status quo porque
porque consideramos que são positivas, no nosso caso da empresa, os nossos valores, que nós consideramos que são importantes, a independência, a credibilidade, a qualidade dos nossos conteúdos, nós não vamos mudar isso. Isso é um status quo que eu considero que deve ser mantido. Mas depois, em cima disso, não queremos fazer as coisas como sempre foram feitas, aquela coisa de manter as coisas, fazer como sempre foi feito, porque sempre foi assim, é do pior que há. E, portanto, estamos a aproveitar isto agora para mudar formas de trabalhar. Portanto, de facto, acho que eu percebo que a Sofia diz, mais uma vez, mas há uma fase de transição em que nós estamos, de facto, a fazer o trabalho já que seja flexível, um regime adaptativo e que as pessoas podem estar, de facto, uma parte da semana em casa. Isso não havia antes da pandemia, portanto, já é um passo. Claro que eu gostava que houvesse uma transformação mais radical, com espaço de trabalho que fossem mais adaptados a esta nova realidade, mas isso vem a seguir, acho que tem que ser passo a passo. E depois esta cultura virada para o digital no que respeita também a tudo o que o digital nos traz em termos de produção, consumo e distribuição dos nossos conteúdos. E isso, agora também não quero estar aqui a monopolizar, podemos falar a seguir ou não, mas de facto isso é um grande salto que nós temos de dar. Nossas fontes de receitas ainda são vêm muito ainda do linear. Nós sabemos que a internet, o digital, veio para ficar, obviamente, e portanto temos, não só nós, mas os médias em Portugal, os médias na Europa, que eu também tenho contato com outros médias europeus, devem também ter essa preocupação de ser cada vez mais focados naquilo que é o consumo, a produção e distribuição de média através do digital. Muito bem, Miguel, agora olhando para o futuro e para aquilo que já se pode mais ou menos ver ou perceber, e pronto, neste enquadramento tens muito contacto com aquilo que é a dinâmica também da economia aqui da cidade e aqui da zona de Lisboa. Isto levou a que em muitas atividades é completamente indiferente onde é que nós estamos hoje em dia a fazer o quê. Isso já se nota e isto pode ser uma grande oportunidade para o país e em concreto, se calhar, como quase sempre tudo começa aqui por Lisboa, mas neste caso com esta mudança de paradigma também, talvez não seja isso. Nota-se que podemos também como país e como cidade, no fundo, perceber que há aqui barreiras que sempre foram um obstáculo ao nosso desenvolvimento e que agora, por causa não deste novo normal, mas desta realidade que foi obrigada a mudar, pode ser benéfica para o país? Claramente que se nota, eu diria, e já se notava muito antes da pandemia, ou seja, a pandemia só vai tornar isso evidente. Aliás, costumava dizer, e agora por maioria de razão, de que Portugal, nomeadamente enquanto comunidade, enquanto país, vivia e vive uma situação que é única, do ponto de vista da nossa história económica, de oportunidade face àquilo que tradicionalmente, em modelos, digamos, e em paradigmas económicos anteriores ao digital, sempre foram fortemente penalizadores por causa da nossa, desde logo, posição geográfica, que sempre nos foi considerar-nos a nós e os outros a nós como um país periférico, e este conceito de periferia tinha uma associação muito forte à questão geográfica, de estarmos no fim da Europa, longe dos grandes mercados de consumo, longe das matérias-primas, longe, no fundo, de tudo. E o que o digital veio fazer com a desmaterialização, obviamente que isto, com todos os limites, quando generalizamos, corremos o risco de estar a falar de tudo, e o tudo não é tudo, pronto, mas percebe-se o que julgo eu, a querer sublinhar. Mas em muitas organizações esta desmaterialização transformou-se numa enorme oportunidade para Portugal e para a nossa economia, porque pela primeira vez dizia aquilo que todos percebemos que está no centro da criação de valor, da criação de riqueza, é de facto, isto já não é um chavão, uma economia que tem na base o conhecimento, que tem na base a tecnologia, e por isso é que nós estamos a viver uma situação, por exemplo, ao nível das startups, tão vibrante e por todos reconhecida assim, porque não é um empreendedorismo de ocasião, como eu costumo dizer. Isto não é, como eu muitas vezes ouvia, com grande náusea, tenho de confessar, que esta coisa do empreendedorismo era porque éramos jeitosos e tínhamos um ADN ótimo para nos sermos desenrascados. Tem a ver com isso, tem a ver com qualificação, tem a ver com, pelo menos nos últimos 25 anos, para não recuar mais,
Portugal, enquanto país, fez uma aposta determinada na qualificação, nomeadamente dos seus mais jovens, mas também da população ativa, e tem que continuar a fazer, e é isso que nos permitiu abraçar com confiança, nos últimos tempos, projetos tecnológicos, e não é por acaso que Portugal se tornou um país, desse ponto de vista, relevante. Pensemos só que há meia dúzia de anos, se calhar há 10 anos, há 15 anos, a dificuldade que era para uma empresa tecnológica sediada em Portugal com ADN português de vender o que quer que fosse fora de portas, e era percepcionada em qualquer mercado como tecnologia, inovação, Portugal não rimavam. E hoje é uma coisa absolutamente normal, ou seja, imagine o que é que isto tem de desbloqueio de processo de vendas, para falarmos de coisas concretas, a empresas com ADN português. E isso é muito fruto, de facto, desta mudança que temos vindo a operar, e, portanto, estas coisas estão, às vezes não se percebe, não surgem, digamos, por obra e graça do Espírito Santo, mas surgem porque, de facto, é o resultado de apostas, obviamente, da sociedade enquanto um todo, de políticas públicas, das organizações, das empresas, seguramente, que perceberam que, se querem manter relevantes nos seus respectivos mercados, têm que inovar. Aliás, eu costumo dizer que a inovação é apenas uma outra forma de falar de relevância. Eu inovo porquê? Inovo para me manter relevante. Se eu chegar ao mercado com uma solução, um produto, um serviço, que é exatamente o mesmo do que o mercado já conhece e que não acrescenta rigorosamente nada à solução que eu procuro resolver, nem é disruptiva, nem é inovação incremental, estou a tornar-me irrelevante necessariamente. Ou então, voltamos ao paradigma que durante tantos anos conhecemos e que infelizmente às vezes ainda conhecemos, que é de querer competir pela pior das razões, que é pela lógica do custo, em vez de ser pela lógica de gerarmos valor. E é isso que estamos a viver, acho eu, e que obviamente não é transversal e nem é tão rápido quanto se calhar todos gostaríamos em todos os setores da atividade, mas que estes setores, ligados nomeadamente mais à tecnologia e que as startups são uma boa expressão pública, ajudam a perceber qual é o caminho. Eu acho que costumo dizer isto, pelo menos acho que todos deveríamos perceber que o caminho está claramente em querermos nos posicionar na economia global com produtos cada vez mais diferenciados, com serviços mais diferenciados, e isso implica necessariamente, obrigatoriamente, uma aposta na inovação. Não porque é cool, como dizia o João com graça, não é inovar por inovar, não é porque agora é bonito, digamos, dizer umas buzzwords assim que fazem sentido, não, porque a inovação é de facto aquilo que nos permite ganhar competitividade, que nos permite ganhar, digamos, relevância, é a melhor maneira, acho eu, de dizer isto de uma forma simples, internacionalmente. Sofia, eu quero também aqui para provocar um bocadinho o Miguel, por causa destas coisas que ele disse, que é um cenário real sobre o país, mas que tem o seu lado negro, ou enfim, não tão lunar como nós gostaríamos. Isto não é acompanhado, ou seja, aquilo que muitas vezes nos falta e que pode ser um ponto fraco no caminho que temos que fazer, uma parte não tem pelo menos remédio imediato, que é a questão demográfica. E, portanto, nós temos um problema de recursos humanos, de pessoas, e muito tem a ver com isso. Mas há uma parte que também tem a ver, e gostava de ouvir falar sobre isso, até porque me parece que também tem algumas pontes com a universidade, que é um certo divórcio que, apesar de tudo, continua a existir entre a universidade e as empresas e a tecnologia e aquilo de que as empresas precisam. Se calhar divórcio é uma palavra forte, não é? E nós temos visto que as nossas universidades portuguesas estão cada vez mais presentes em rankings internacionais e por isso temos já universidades de qualidade em Portugal e com programas de qualidade. Agora, sem dúvida, a questão é a ligação entre as universidades e as empresas. Sim, a ligação deveria estar mais forte. E a oferta, sim, deveria estar mais forte, porque um dos grandes desafios é que nós hoje em dia, quando saímos da universidade, já estamos desatualizados, não é? Portanto, o nosso hardware necessita de updates de software anuais. E mesmo as nossas soft skills, ou seja, as soft skills vão-se construindo ao longo da vida, mas, enfim, precisam de ser trabalhadas. Mas as nossas hard skills desatualizam muito rapidamente. E por isso nós precisamos, e as empresas precisam, de uma proximidade muito maior com as universidades,
porque para garantir, no fundo, a aprendizagem contínua. E quando há pouco a Raquel me perguntou o que é que precisávamos, uma mudança de mentalidades também, porque cada um de nós tem de perceber que a responsabilidade de nós atualizarmos o nosso software, as nossas hard skills, tem de ser nossa e não das empresas. E, portanto, isso implica que tem de haver uma maior comunicação, uma maior proximidade entre as universidades e as empresas. Acho que esse caminho tem sido já feito, mas lá está, temos ainda universidades assentes em processos muito tradicionais, com académicos que pensam ainda numa lógica de publicações, de número de publicações, e que têm medo às vezes de arriscar e de criar programas diferentes e de criar abordagens diferentes. E nós, começando isso, nem precisamos falar das universidades, podemos começar pela escola primária. Nós pensamos hoje em dia, as crianças estão em casa antes de irem para a escola e estão habituadas a ecrãs e pegam nas revistas e tentam fazer, não é, passar as revistas, fazer scroll nas revistas, porque tudo é interativo na vida deles. Quando eles chegam à escola, aparece-lhes um quadro preto, na maior parte das escolas, não em todas felizmente, mas um quadro preto e a professora a dizer beabá. Isto é a antítese da dinâmica que eles estão habituados, da quantidade de estímulos que eles estão habituados. E claro que isto os desmotiva. Este paralelismo é igual para as empresas, não é? Nós não podemos assentar programas das universidades com base em características estáticas ou com base numa realidade que muda todos os dias. Portanto, deveríamos estar a repensar e olhar para as universidades mais progressistas a nível mundial e pensar o que é que eles estão a fazer e como é que nós podemos aproveitar com eles e não acharmos que nós, em Portugal, somos, enfim, os melhores do mundo. Portanto, acho que nós estamos a fazer um caminho excelente, mas tem de ser acelerado. Para mim, acelerar é a velocidade que está na ordem do dia. Nós vimos isso na pandemia também, por exemplo, as empresas que já tinham acelerado em e-commerce, que estiveram preparadas para lidar com esta realidade que ninguém estava habituada, mas houve muitas que tiveram de acelerar e há muitas que ainda não conseguiram acelerar. Portanto, sem dúvida que as universidades têm de ouvir mais o que as empresas precisam, e as empresas precisam de conseguir confiar mais nas universidades e de incorporar as universidades nos seus planeamentos estratégicos, como ouvimos hoje antes na apresentação anterior, e no dia-a-dia do trabalho, não é? Porque não basta enviarmos os nossos colaboradores fazer uma formação hoje e outra daqui a 6 meses e outra passado 6 meses. Acho que esta aprendizagem contínua tem de estar incorporada no dia-a-dia, no processo criativo e inovador das várias equipas e na própria organização que se está a desmaterializar e a deixar de ser uma organização piramidal e hierárquica para ser uma organização com base em squads, com base no fundo, em grupos informais que se organizam à volta de projetos e se organizam à volta destas necessidades que estão constantemente a mudar. Francisco Pedro, há bocado o João Mil Homens falava da importância e eu pus-me a pensar se isso é uma possibilidade que existe cá em Portugal de que as nossas empresas, para além de instituições como a Startup Lisboa, que no fundo é uma dinamizadora de uma grande incubadora de startups, as empresas terem as incubadoras dentro de si próprias, que no fundo possam ser um investimento para um motor de evolução da empresa e que, na medida em que isso não acontece, as empresas vão ficando para trás. Isto está no seu horizonte, ou acha que está no horizonte das empresas portuguesas hoje em dia? Isto também, para ligar também uma pergunta que eu depois também gostava que o Miguel falasse sobre isso, que é, por hipótese, ou não por tão absurdo, hoje em dia seria possível um Jeff Bezos decidir vir viver para Portugal e fazer exatamente todas as coisas que está a fazer. Mas e se isso acontecer, isso é bom ou é mau para quem cá está? Se calhar já está, nós não sabemos. Que a gente sabe, ainda não está. Já foi à Lua, mas aqui ainda não sabemos bem. Não sabemos. Mas pode cá estar e depois passa a vida a viajar. Há muita gente aqui estar, mas a operar. A minha ideia é um bocadinho essa. É assim, hoje em dia qualquer grande empresário pode dirigir a sua empresa e até, enfim, ter aqui o seu centro, não é? Isso é um grande desafio também para as empresas. Bem, estavam tentar ligar as duas questões, que acho que estão as duas relacionadas, não é? Até certo ponto.
há uma enorme procura por talento na área do digital como um todo e da programação informática e dos software engineers e dos DevOps, etc., em particular. Isto não é na minha empresa, não é nos mídias, é em qualquer empresa grande em Portugal, qualquer consultora e portanto, respondendo talvez essa segunda pergunta e ligando à primeira, o facto de haver aqui empresas já em Portugal, mas mesmo empresas que não estejam em Portugal sediadas, mas que tenham cá alguma... Pode não ter nada em Portugal, mas de facto que conheçam o mercado português e que saibam que o mercado português tem este tipo de talento, ainda por cima, qualificado e mal pago, já é indiferente se acabam não os Jeff Bezos ou não, porque isso já é um segredo que já não é segredo para ninguém. E, portanto, todos nós estamos a sofrer, pelo menos falo pela minha empresa, mas falo há muitas empresas com quem eu vou falando também, grandes empresas, volto a dizer, não é que a minha seja das maiores, mas todo a dimensão, todas as dimensões e feitios que estão a sofrer com isto. E, portanto, já não acho que seja tão relevante estar cá o Bezos ou não, isto já é uma coisa que nos está a afetar a todos e é um grande problema, porque, voltando aqui a dizer o que a Sofia dizia há bocadinho, acelerar, mas como se nós não temos o talento no qual nós nos possamos suportar e basear para fazer esse salto. O meu maior bottleneck... Não tem capacidade de reter o talento. Exatamente. O meu maior bottleneck neste momento é este. Não tenho dúvidas. O meu maior bottleneck neste momento é não ter talento suficiente nesta área para fazer crescer o mundo digital. Porque tenho as ideias, tenho a estratégia, tenho outras áreas de suporte com pessoas hiper-talentosas, felizmente, tenho as melhores relações do país, mas nesta área do digital não tenho. E não sei como é que vamos... Pronto, não tenho, isto aqui já é quase um desabafo. Não sei como é que vamos conseguir fazer isso, porque de facto falta essa capacidade de reter essas pessoas. E muitas vezes já não é só... Posso dar exemplos pessoais. Esta semana perdemos três pessoas que saíram, e um dos quais saiu para ganhar o dobro e para trabalhar menos um dia por semana. Isto é uma história verdadeira, não é? Sim, interrompam-se à vontade. Isto é absolutamente importante, uma descrição que conheço cotidiana. Agora, eu acho que, como em tudo na vida, vamos ver, não estou a querer diminuir o problema de quem tem que gerir este problema, de maneira nenhuma. Toda a empatia com essa situação. Agora, se recuar um passo, o que eu digo é que este é um bom problema para o país, ou seja, eu prefiro este problema do que problemas diferentes, que é de estarmos a falar de que não conseguimos sequer ter talento, produzi-lo, atrair outro. Outra coisa é dizer que é em número absolutamente insuficiente face às necessidades, mas aí inscrevemos numa situação que é internacionalmente assim e só lá vamos, por muito bom gestor que não chega lá sozinho, ou seja, precisamos de cruzar isto com outras dimensões. E, portanto, há aqui questões, por exemplo, de política pública que já foram iniciadas, por exemplo, com medidas com o TecVisa, de tentar facilitar processos de imigração qualificada para Portugal, porque nós temos duas coisas. Se não caímos num discurso, deixa-me só dizer isto, Raquel, um bocadinho chauvinista, que é que parece só nós é que somos talentosos e os outros não são. Nós temos bom talento local e temos outra coisa a somar a isso. Isso é que também nos diferencia, é que ao nosso local conseguimos atrair talento de fora. E isso, qualquer um que viva num ambiente um bocadinho mais internacional percebe que todos, e isso são oportunidades de facto hoje do trabalho em modo remote, do digital, há imensa gente que está disponível para vir para Portugal, que adora viver cá, que já veio para cá, e nós temos capacidade de atrair ainda mais gente para as áreas em que precisamos, porque de facto nós temos uma proposta de valor enquanto país que é muito simpática para essas pessoas. Depois isto cria, vamos lá ver, como tudo na vida, só quem não pense numa lógica mais estratégica é que não percebe isto. A gente resolve um problema e cria outro. Nós hoje estamos a ter problemas com o facto de termos uma economia, vou simplificar, dual, entre os bens e serviços que são pagos ao nível dos salários dos portugueses, com os bens e serviços que estão a ser pagos e adquiridos por aqueles que já são expressivos, de tal maneira que já fazem mexer o ponteiro no nosso mercado. Aqui, se isto for muito abstrato, eu explico. Um salário português não paga uma casa em Lisboa. Ok? Seja renda, seja aquisição. No entanto, a gente está a ver imensos estrangeiros qualificadíssimos a virem para cá viver, adorarem isto e compram os apartamentos que nós, com o nosso poder de compra, não conseguimos comprar de uma forma fantástica. Portanto, todos a solução de um problema cria novos problemas. Portanto, eu não tenho nenhuma ingenuidade sobre isso. O que digo é que
São bons problemas estes, são problemas que nos elevam a uma fasquia diferente, que é de estarmos a disputar, e nomeadamente para as pessoas que saem e que foram ganhar o dobro, acho que é uma excelente oportunidade para elas. Eu tenho 50 anos, eu cresci só a ouvir falar em baixos salários, em competitividade por custo, em gente que... E continuo a ouvir, quer dizer, era bom que isto fosse uma história do passado. É porque o problema que o Francisco identificou tem a ver com baixos salários, tem a ver com a nossa incapacidade de termos músculo para aguentar os nossos talentos, para os reter, não é? E como é que isso... Mas também estamos a exportar, é verdade. estamos a receber... Isso é ótimo para quem é exportado, mas para retângulos, digamos isso é ótimo para quem é exportado, mas basta olhar para a cara do Francisco para perceber. Claro que não posso dizer que seja um bom problema, eu percebo o ponto de vista do Miguel, não para mim, claro que percebo e compreendo, e acho que sim, acho que felizmente estamos num estágio agora a nível mais macro, eu estava aqui a desabafar, mas não era tanto em relação ao meu problema, mas também a um nível mais macro em relação às grandes empresas portuguesas e europeias, é verdade, não é? É verdade que eu tenho também tido esse contato com outras empresas lá fora e sofrem o mesmo problema, mas acho que é bom, claro, para orgulhemos de facto de ter este tipo de qualificação e de nível salarial para pessoas qualificadas e este nível de competitividade acho que é fantástico. Agora, não me resolve o problema, não me resolve o problema, portanto não é um bom problema, para mim é um mau problema. O tema aqui, mas estou completamente de acordo com o que disse inicialmente, que isto não é um problema que nós possamos resolver sozinhos. Agora, a questão é quem é que vai resolver este problema, ou seja, como é que isto se resolve? Tem que ser através das universidades, tem que ser através de apoios também de parte do próprio Estado, que se fala muito sobre os PRRs, mas depois acaba por dar muito mais... enfim, mais fundos para outro tipo de áreas como a infraestrutura e muito menos para este tipo de áreas que as empresas precisam muito. E, portanto, se não houver aqui algum tipo de pacto entre várias entidades diferentes da sociedade civil e do próprio Estado, vamos ter um problema, claro, e este problema depois claro, se calhar... Só dizer isso, eu estou de acordo com isso, acho que, por exemplo, o upskilling é absolutamente essencial. Menos de 2 minutos para passarmos às perguntas e eu quero ouvir a Sofia sobre isto também. Já digo só isto em 10 segundos, que é, obviamente, não podemos só esperar pelas formações iniciais e ao ritmo a que elas são feitas pela nossa capacidade instalada das universidades, temos que, em cima disso, e estou muito de acordo com o que a Sofia disse, acelerar, e acelerar é dizer assim, nós temos que pegar em pessoas e conseguir motivá-las a reconversões de formações e temos que ter máquina de capacidade instalada para produzir essa reconversão, porque ao mesmo tempo depois temos um conjunto de pessoas também qualificadas, mas qualificadas noutras áreas, que continuam a viver com o problema de falta de oportunidades e de falta de oportunidades de carreira, de realização profissional e mesmo de emprego. Portanto, o que há é distorção entre os perfis que hoje são necessários face àqueles que nós encontramos mais disponíveis e, portanto, isso tem que ter uma resposta, acho eu, evidente, que é ajudar a reconversões profissionais e abandonarmos, e aí voltamos à mentalidade, esta ideia de que eu fiz a formação A e hei de morrer a fazer tudo o que tem a ver com a formação A. Não, eu fiz uma formação A, a vida levou-me para um percurso B, obrigou-me a fazer uma formação C e D em cima desta e vou acabar a fazer coisas profissionalmente que, se calhar, no início da minha vida profissional não imaginava que foi para isso que eu estudei. É disto que estamos a falar. Sofia, sobre este ponto, também gostava de ouvir. E depois, já agora deixe-me só aqui fazer uma introdução. Nós depois vamos ter aqui 10 minutos para perguntas. Eu estou já a receber algumas que nos chegam de quem está a assistir de forma remota, mas também para depois aproveitarmos bem o tempo, quem tiver perguntas é fazer sinal que há de ir um microfone junto de vocês para fazerem as perguntas. Eu concordo com o Francisco, este é dos maiores desafios que as empresas portuguesas hoje em dia enfrentam, porque é um desafio que demora a ser solucionado, porque por um lado nós temos de pensar em atrair talento internacional, sem dúvida, mas este talento internacional tem custos salariais diferentes que as empresas portuguesas não aguentam, porque a verdade é que nós vendemos os nossos produtos e serviços a Portugal. É uma população que tem baixo rendimento e baixo poder de compra, portanto, no fundo, isto acaba por ser uma pescadinha não é? Em que nós temos um ciclo ainda vicioso, não virtuoso, e por isso nós não podemos, com empresas portuguesas, não conseguimos pagar os salários que essa empresa para onde o teu colaborador foi, que lhes pagou, porque senão tu terias pago claro. E pagarias a todos os outros colaboradores, certo, como é óbvio. Portanto, claro. Acho que nós temos que perceber que, por um lado, sim, conseguimos atrair talento, o talento não vem
receber os mesmos salários que os portugueses, portanto temos de perceber como é que nós conseguimos melhorar a economia como um todo para podermos, no fundo, acomodar esses outros rendimentos e salários, mas por outro lado temos de trabalhar não só neste reskilling, que tem a ver com mentalidades e tem a ver também com universidades, mas também trabalhar desde pequeninos, porque se nós pensarmos hoje em dia, os miúdos não estão a ir para os cursos tecnológicos à velocidade que é necessário, porque têm medo da matemática, têm medo das ciências e isso é algo que tem de ser incutido desde pequenino. Lá está, mentalidades outra vez. Portanto, nós temos de perceber como é que conseguimos criar condições para influenciar e para criar, e Miguel esteve envolvido nisso, criar, por exemplo, coding, aulas de coding desde pequeninos, para eles perceberem o divertido que é não só jogar, mas estar na criação desses jogos. Portanto, conseguirmos ter mais pipeline de crianças a entrar nos cursos tecnológicos, conseguir atrair mais e conseguir fazer reskilling. Agora, é um desafio enorme que as empresas estão a ter e eu concordo com o Francisco, eu tive esse desafio até há pouco tempo, não ter pessoas para trabalhar em transformação digital. E nós estamos aqui a falar de empresas grandes, mas se nós começarmos a entrar no tecido empresarial português de PMEs, é ainda mais difícil atrair, porque empresas grandes, como uma empresa, tem toda uma série de outra proposta de valor como empregador que nem precisa de explicar, não é? Portanto, as pessoas naturalmente querem trabalhar numa empresa grande como uma empresa. Atenção que os programadores informáticos não têm tanto essa motivação como um jornalista. Sim, como jornalista. Mas mesmo assim temos conseguido fazê-lo através desse... Claro, e consegues, com a proposta de valor. Sim, agora, uma PME que não é conhecida, que não tem, enfim, formação, toda a experiência que a empresa dá, é completamente diferente, não é? Portanto, nós precisamos de ajudar também as PMEs a perceber qual é a proposta de valor ou então a criarem outros modelos de trabalho, porque a verdade é que se nós pensarmos que as necessidades que temos da IT vão variando e se calhar hoje em dia precisamos de um IT mais focado em data, daqui a um ano vamos precisar mais em DevOps, nós conseguimos recorrer a empresas de outsourcing, a empresas de serviços da IT, de forma mais pontual e ir tentando colmatar as nossas necessidades digitais com esses recursos de forma mais colaborativa e mais, não tão permanente. Mais direcionada. Mais direcionada, sim. Muito bem, eu vou então fazer a primeira pergunta que aqui me chegou. Não sei se há perguntas aí da assistência. Tenho aqui uma pergunta que diz: não há mais espaço para permanecer na zona de conforto. As empresas necessitam de se reinventar para manter a competitividade e permanecer em jogo. De que forma a transformação digital está a impulsionar uma mudança na vossa empresa e também na forma de chegar ao cliente? É disto que temos estado a falar, mas não sei se quiserem aproveitar para acrescentar mais alguma coisa. Muito rapidamente. O que nós temos procurado fazer é esta questão de usar a ubiquidade do digital, não é? Portanto, o facto do cliente, que já era cada vez mais proficiente no digital, com a pandemia, o facto de estar em casa, ganhou essa proficiência, portanto, já não é uma questão de faixas etárias, todas as pessoas, todas as idades já têm alguma proficiência que foi acelerada também durante a pandemia e nós já tínhamos essa estratégia e acelerámos-la. E essa ubiquidade é fundamental no digital, portanto, é o dar ao cliente, ou neste caso o utilizador, aquilo que ele ou ela quer, onde ele estiver, à hora e a hora que quiser, exatamente. E, portanto, isso para nós já era uma realidade e claro que com a transformação digital já vinha de antes e nós acelerámos isso. Lançámos no ano passado o nosso primeiro serviço de streaming, primeiro em Portugal, pago, que é o Opto. Fizemos isso também exatamente tendo em mente o aumento de pessoas que estavam já a aceder a esse tipo de serviços internacionais do on-demand, como as Netflix e as HBOs desta vida, e portanto fomos exatamente de encontro àquilo que era uma necessidade permanente das pessoas, que é esta de eu estou on the go, estou sempre muito móvel. Na altura da pandemia eu estava mais em casa, mas essa é a parte da proficiência digital, mas sabíamos que mais cedo ou mais tarde a pandemia ia acabar e portanto tínhamos que dar esta portabilidade também às pessoas e portanto estar presente no dia-a-dia das pessoas, portanto não ser, esta ubiquidade é muito de estar onde as pessoas estão e dar aquilo que elas querem quando elas querem, mas também fazer parte do seu dia-a-dia, e, portanto, desde que elas acordam até o momento que elas vão dormir. O caso do Expresso também é um bom exemplo, não é? Sim. O podcast da manhã, a newsletter da manhã, depois os alertas durante o dia,
o expresso diário no final do dia, o expresso da meia-noite. Só de chamarem café curto é uma coisa que é enorme, pá. É uma... Estou a brincar com os Paulo vão para a ação do expresso, porque a gente julga que é um café curto e depois começa a ler e aquilo nunca mais acaba. Pronto, mas é bom, mas é bom. Pronto, ainda bem que gosta. Mas para mim é muito importante, essas lições são importantes, essa lição da transformação, mas essa lição de acelerar para estar realmente, ter essa ubiquidade e estarmos onde as pessoas estão e fazer parte do seu dia-a-dia. É muito importante isso. E é rentável? Já agora é uma curiosidade que tenho. A empresa não, ou a digital? Não é impressa, não é impressa. Não, estou a dizer, estas novas áreas de negócio, a Opto e todas estas... porque a comunicação, o negócio da comunicação social procura uma forma de se reinventar do ponto de vista comercial. Por isso é que eu pergunto, exatamente. tenho curiosidade jornalística, mas... Não, eu às vezes fico um bocado chateado quando falam sobre isto, sobre aquele um negócio tradicional, um negócio legacy media, que acho que é o oposto. Nós temos empresas como a New York Times, que tem 150 ou 160 anos, que com a pandemia e com o Trump, é verdade, mas tudo bem, mas que se reinventaram e estão a contratar jornalistas e software engineers e a crescer em número de pessoas e de leitores e de subscritores e de receitas. E, portanto, acho que é muito injusto e concordo consigo, Raquel, essa reinvenção é fundamental. E, portanto, é preciso muito investimento, isso não escondo, portanto, para ver essa parte do digital é muito investimento em tecnologia, user experience, inovação, pessoas, talento, etc. Mas nós sabemos que no final do dia o retorno lá estará, essa que é a grande questão. E sabemos que, mais uma vez, que nós não fomos nós a acelerar estes processos, alguém nos vai ultrapassar. Portanto, temos que ser nós a estar na linha da frente e sermos pioneiros. Sofia, sem encerrar. Sem dúvida, e o é rentável, a verdade é que, como diz o Francisco, o investimento é muito grande agora, mas se não for feito, as empresas morrem. Porque vai haver empresas novas que vão surgir, que não têm este legacy, estes processos pesados e que vão aparecer. Se nós pensarmos nas Netflix desta vida e na forma como hoje em dia os consumidores adotam muito rapidamente novos modelos de negócio, novos modelos no fundo, de visualização, por exemplo, de conteúdos, a verdade é que os consumidores estão muito a acelerar. E se as empresas, lá está, eu não gosto de chamar tradicional, porque a empresa é tudo menos a tradicional, mas se as empresas que estão no mercado há mais tempo não se reinventarem, vão ser facilmente ultrapassados por estes novos modelos de negócio. E pegando um bocadinho no que a Raquel também referiu antes, os consumidores hoje são muito rápidos a adotar inovação e depois comparam essa inovação com todas as outras empresas, independentemente da indústria. Portanto, o digital é muito importante para o user experience, mas é muito importante também para a forma como as empresas internamente lidam com os seus processos, a forma como lidam com reclamações, como lidam com o customer service, como lidam com temas como a faturação. Portanto, é preciso olhar também para as foundations das empresas e perceber como é que o digital torna a empresa mais eficiente, mais transparente, mais rápida e ajuda os colaboradores a prestarem um melhor serviço também aos clientes. Portanto, é o digital para fora, mas o digital também muito para dentro. Muito bem, muito obrigado. O nosso tempo chegou ao fim. Raquel, deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida, porque eu acho que é importante, sobretudo por causa do país, de ser formado essencialmente por micro e pequenas empresas, que eu não quero estar daqui a 100 anos, já cá não estarei, mas alguém a fazer a história deste país, a dizer aquilo que nós todos estudámos no Manual de História com a Revolução Agrícola, que foi, não falhámos a Revolução Agrícola porque não fizemos o emparcelamento de terras em tempo e horas e não ganhamos escala. Há um conceito que toda a gente que nos ouve tem que perceber. Nós estamos a falar de escala e, portanto, é assim, um país que queira continuar a resistir a fusões, a crescer por aquisições, a não se juntar, obviamente que não tem hipótese nenhuma. E, portanto, não estou a falar de grandes organizações, como as que estão aqui, digamos, representadas, mas é muito importante que as pessoas que nos ouçam percebam que, assim, não é sustentável ter competitividade em escala tão micro e, portanto, alguma coisa vai ter que acontecer de mentalidade, uma vez mais, que o nosso tecido económico tem que mudar e tem que mudar por via de uns comprarem a outros e outros fundirem com outros, que é uma coisa que é normal em todo o mundo, excepto em Portugal. E sobre isto é uma coisa que raramente é falada e que explica muito da nossa subperformance em termos económicos. Desculpa, mas nesta casa não podia deixar este repto. Acho que esse tópico é fundamental. Sofia, Francisco e Miguel, muito obrigado. Espero que tenha sido útil a quem esteve a ouvir. E agora encerramos. Se calhar estão-me a avançar.
Muito obrigada. Fechamos mesmo com chave de ouro, com este último painel. E agora, para fazer aqui o encerramento numa lógica híbrida, como nos seguiu o dia todo, um misto de do-it-yourself e encerramento, o secretário-geral da Câmara, João Pedro Guimarães. Está ligado? Está, muito bem. Boa tarde a todos, àqueles que estão aqui connosco e também àqueles que nos seguem online. Temos um enorme gosto em fazer este primeiro evento híbrido e já ter aqui pessoas na Câmara. É a nossa tradição receber as pessoas, falar com elas, ouvi-las aqui, portanto esperemos que este seja o primeiro de muitos e que será certamente o caso. Cabe-me fazer aqui, por um lado, um encerramento, por outro lado, o do-it-yourself, e eu vou dedicar o do-it-yourself naturalmente à Câmara de Comércio, por duas razões essencialmente. A primeira razão é porque este Open Day, o Open, é da porta estar aberta, e ele é criado essencialmente como é o dia em que a Câmara abre a porta aos associados. Ela está naturalmente aberta todos os dias aos associados, mas com eventos, com painéis, com informação que lhes são especialmente dedicados e, portanto, faz algum sentido que também nestes dias lhes mostre, no fundo, um bocadinho aquilo que temos vindo a fazer para aqueles que não acompanham diariamente a nossa atividade. Por outro lado, porque eu acredito que a Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa é um bom exemplo de uma organização que muda o chip frequentemente. Tem 187 anos e é privada, como sabem, e nenhuma empresa, nenhuma organização dura 187 anos se não adequar regularmente a sua atividade e aquilo que faz, e se não ouvir um bocadinho a mensagem dos tempos que vão naturalmente mudando. Portanto, aquilo que farei é, eu tenho aqui, não sei se é. Portanto, no fundo é uma coisa muito curta que lhes vou mostrar, tem ali alguns números, mas é essencialmente para lhes dizer onde é que estávamos, onde é que estamos e o que é que vamos fazer e, no fundo, que tipo de atividade ou de serviços ou de ferramentas utilizamos nesta mudança de chip que, mais uma vez, vivemos aqui na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Nós tínhamos uma atividade toda centrada, naturalmente, numa atividade presencial. Portanto, nós recebíamos aqui, tradicionalmente, as pessoas, nas tais iniciativas que ali estão. Isto é o ano de 2019, mas ele é relativamente parecido com os anos anteriores. Portanto, tínhamos aqui 120 iniciativas nossas, como CCIP, aqueles 103 eventos de parceiros, no fundo, são eventos de parceiros nossos que se realizam aqui na Câmara, mas que não são originalmente promovidos por nós. Portanto, nós ajudamos a realizá-los, mas não são nossos. Temos ali uma série de atividade online, com as redes sociais, com o site, etc. Depois tínhamos um número também muito regular, de cerca de 3.800 participantes nas nossas iniciativas, que já era bastante grande. Estávamos a fazer crescer a formação, com 20 formações, uma formação já à medida, portanto, isto na casa das empresas, e tínhamos uma atividade pela qual somos muito conhecidos, que é a atividade internacional, que no fundo ajudamos as empresas a ir para fora e ajudamos-las a encontrar novos mercados nestes projetos de consultoria e depois também nas missões, que andavam em média 15, 16 missões, 14 missões, como foi o caso deste ano, e em que efetivamente levamos empresas a mercados de destino, que identificamos naqueles eventos do ano ao Meet the Market, para que eles, no fundo, e acreditamos que é esse o caminho também para a maior parte das nossas empresas, a internacionalização, a exposição a novos mercados e mais até a exposição a mercados que estão fora, normalmente, do espectro tradicional da internacionalização das empresas portuguesas, que é na Europa e para 3 ou 4 mercados, e nós levamos-los normalmente para outros lados do mundo, para a América, para a Ásia ou para a África. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que, em 2020, em março, apareceu, enfim, fomos para casa, instalou-se um confinamento, que não foi um confinamento apenas nosso, foi um confinamento mundial, diria assim. Deixámos de poder viajar, deixámos de poder trabalhar nos sítios onde trabalhávamos normalmente, nos nossos escritórios, e aquilo que se pôs, aquilo que nós pensámos na altura foi o que é que iríamos fazer. No caso da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, é normal que as empresas, e há bocado falámos o que é que despoleta a inovação pode aparecer por variedíssimas formas, inclusive egoístas no bom sentido, egoístas no sentido da sobrevivência de um determinado negócio. Uma associação, ou numa associação como a nossa, o motor é claramente a utilidade. Portanto, uma associação só existe se for útil, é a trave mestra da nossa atuação e, portanto, aquilo que nos levou a mudar foi pensar, e sentámos e pensámos, como é que nós continuamos a ser úteis num mundo no qual não podemos estar com as pessoas, nem as podemos levar para fora. E, portanto, isto foi uma conversa logo no fim de março,
E a verdade é que começámos a fazer tudo online logo em abril. Se no princípio, e pelo que conhecem, e eu próprio pensava, a formação que foi crescendo, como veem, fizemos mais ações de formação, continuámos a fazer formação à medida, começámos, aliás, uma pós-graduação numa iniciativa que para nós também foi pioneira, com a Nova, que é um curso de pós-graduação para gestores de PME, realizado aqui nas nossas instalações com o corpo docente da Nova, e se também as iniciativas, fizemos mais iniciativas, aliás, do que tínhamos feito no ano anterior, promovidas por nós, todas online, os webinars, era fácil, muita gente também estava em casa e assistia. Houve uma área que, à partida, poderia parecer que não iria aderir, ou na qual seria difícil fazer a passagem para a transição, ou esta transição digital na prestação dos serviços, que era a parte da internacionalização. Era se nós levamos as pessoas para fora e elas gostam efetivamente de ter reuniões e ter agendas com potenciais parceiros espalhados pelo mundo, como é que vamos levar estas pessoas outra vez a continuar a ir para fora, a exportar, a apresentar aquilo que são os seus produtos ou os seus serviços. Mas a verdade é que funcionou e funcionou muitíssimo bem. Nós tivemos 4 missões presenciais, 2 no princípio e 2 no fim, mas no meio do fim do ano, portanto, quando abriu, naquele novembro, dezembro, ainda conseguimos ir a Marrocos, se não estou em erro, e à Arábia Saudita, e no meio tivemos 12 missões virtuais. Portanto, nós conseguimos fazer missões em que as pessoas tinham uma agenda e continuavam a reunir-se. São normalmente missões multissectoriais e que funcionaram muitíssimo bem. Funcionaram bem, tal como os projetos de consultoria. Estes projetos de consultoria dobraram de um ano para o outro e eu acho que mostram mais uma vez, já se falou aqui de resiliência e de facto as nossas empresas são extraordinárias porque confrontadas com dificuldades, efetivamente nós promovemos, mas elas aderiram e quiseram e tivemos o dobro dos projetos de consultoria de empresas que efetivamente vieram cá, pensaram de que forma é que se podiam internacionalizar, quais é que eram os mercados mais apropriados aos seus serviços e produtos e efetivamente viajaram connosco para diferentes lugares do mundo. Dito isto, nós, enfim, está a passar pelo menos naquilo que se refere às muitas restrições que existiam à nossa mobilidade, quer internamente, quer de uma forma internacional, mas nós aquilo que fizemos aqui foi o que chamámos o melhor dos dois mundos, no sentido em que, se antigamente fazíamos tudo presencialmente, e se agora, ou se o ano passado, percebemos que podíamos também ir ao encontro das necessidades das empresas, sempre com a lógica de utilidade, através dos meios digitais, aquilo que nós fizemos foi utilizar as duas formas. Portanto, quando as empresas preferem viajar fisicamente ou presencialmente, nós levamos-las. Quando não querem, fazemos virtualmente, e aquilo que acontece é que, se virem, já se fizemos este ano, estes são tudo dados de final do terceiro trimestre, já fizemos mais missões internacionais que nos outros anos, uma média muito superior, tivemos agora 24 em 22 países, mais projetos de consultoria e mais formação e um número muito grande de iniciativas, já com os eventos de parceiros na Câmara também a crescer. Um bocadinho na forma de trabalhar da Câmara, para além desta ligação que fomos fazendo, a aproveitar, no fundo, aquilo que aprendemos para ser mais úteis, o que é que nós fazemos também? Todas as áreas que eu chamaria de negócio ou de atividade, nós procuramos sempre fazê-las crescer. Portanto, se nós fazíamos ou começámos por fazer formação de hard skills numa manhã, depois passamos a fazer também de soft skills, depois passámos a fazer uma pós-graduação, depois passámos a fazer formação à medida e, portanto, e online também, e presencial, da mesma forma na parte internacional, em que crescemos de meras missões, ou de meras, entre aspas, presenças em feiras, para os projetos de consultoria, para as missões diversas e para a parte digital. E, portanto, basicamente isto é aquilo que temos vindo a fazer, foi um bocadinho a mudança de chip desta altura que a Câmara entendeu promover e acreditamos que bem, sempre ao serviço da economia, ao serviço dos nossos associados e das outras empresas que trabalham connosco. Neste caminho que fazemos, naturalmente continuamos, temos sempre que mudar o chip, temos sempre que ir ao encontro daquilo que são e adaptar-nos, no fundo, àquilo que vai mudando no mundo e às necessidades dos nossos empresários. Apostamos também, naturalmente, em novas ferramentas e novos processos, investimos e reinvestimos aquilo que conseguimos nas ferramentas que a Câmara tem, no novo site, no novo ERP, com o novo CRM, que entra tudo em vigor no princípio, funcionamento no princípio do ano. E faremos mais missões no ano 2022, com novos mercados, que continuamos a explorar fora deste espectro tradicional e que acreditamos que tem uma margem de crescimento muito grande para os nossos empresários. Temos uma série de iniciativas grandes, enfim, só para lhes dar uma ideia, vamos ainda realizar este ano o bootcamp dos recursos humanos, um e-book sobre marketing,
Temos eu não sei se quem cá estava ou quem assistiu em casa à apresentação da Claire Bright, da Nova, sobre a relação entre business ou negócios, comércio internacional e direitos humanos. Nós fizemos com eles uma parceria, um acordo, vamos ter uma conferência em breve também. Acreditamos que o tema dos direitos humanos associado ao comércio internacional é absolutamente fundamental, portanto será mais uma trave, digamos assim, mais um pé de uma mesa que continuamos a fazer crescer. Teremos a 3ª edição da pós-graduação e apostamos também numa ferramenta de e-learning para fazer crescer também a área da formação. Portanto, vamos continuar naturalmente a adaptar a nossa atividade de forma a continuar a ser útil à economia, como referi, aos nossos associados. Já não vai mais para a frente, mas também não é preciso, porque tinha acabado a apresentação. Eu, no fundo, agora o que queria fazer, naturalmente, é agradecer a presença de todos, agradecer a presença daqueles que estão aqui. Nós temos tido, ao longo do tempo, eu diria desde sempre, a sorte de ter magníficos oradores. E, de facto, os oradores mudam completamente o evento. E nós temos aqui pessoas que sabem, pessoas que partilham, pessoas que gostam de vir partilhar e pessoas que são inspiradoras. Eu assisti a todos os painéis e, de facto, é extraordinário ouvir desde o princípio e ter a necessidade, em alguns casos, de tomar notas ou, noutros casos, de fazer, digamos, alertas para nós próprios e lembrarmos de coisas que já nos esquecemos, mas que não nos devíamos esquecer nunca sobre o trabalho que fazemos. Não vou, naturalmente, resumir aquilo que disseram durante o dia, mas há um aspecto que me parece fundamental e que foi central sempre, e é curioso porque quando falamos dos chips, da disrupção, de inovação, às vezes não falamos logo de pessoas, mas tudo tem a ver com as pessoas. E, portanto, desde o princípio das primeiras intervenções, que se falou que as pessoas estão no centro de tudo, estão no centro das organizações, estão no centro do que fazemos, e no final do dia é para as pessoas serem felizes que trabalhamos sempre, que é para isso que a economia deve melhorar, no caso, até, enfim, de casos práticos, como o João Milhomes nos mostrou, até o ponto de vista tecnológico e a capacidade que a tecnologia tem de melhorar a vida das pessoas, que é, no fundo, a razão pela qual trabalhamos. Agradecer aos participantes, tivemos algumas centenas de pessoas inscritas ao longo do dia, a acompanhar-nos em diferentes geografias, temos imenso gosto que tenham estado connosco, como referi, espero que nos continuem a acompanhar de casa, digamos assim, ou online noutros eventos, mas que venham também à Câmara, porque vamos convidá-las a estar aqui connosco. Finalmente, agradecer aos patrocinadores, que são fundamentais para este evento, a Unit, a MVS, a SMAS, a I94, a Master Skills, a Soft Finance, a Ticket, a Wide Partner e a Ponto.pt. Também aos parceiros do Open Day, a Brandworkers, a Mais Meios e a Maria Papoila, e um agradecimento especial à Shake IT e à Suporte Rápido pelo apoio técnico e audiovisual que deram ao evento e que contribuiu muitíssimo para a qualidade. Muito obrigado. E é tudo. Antes só agradecer à equipa da Isabel, que fez um magnífico trabalho. Muito obrigado. E dizer a todos aqueles que estão em casa que queiram rever alguma parte do nosso Open Day, que ele estará no nosso canal do YouTube. E é tudo. Esperamos recebê-los mais vezes aqui nesta casa. Muito obrigado a todos.